Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que o calor parece que mina as nossas forças, não é? Mas a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita gratidão estar. É uma grande responsabilidade subir no púlpito de uma igreja e expor a palavra de Deus. Não é algo fácil, mas é uma missão concedida por Deus. Eu agradeço pela confiança desde já, né? E eu quero pedir você um pouco da sua atenção. Um pouco não, ela é totalmente emprestada, porque já acaba o culto. Mas eu quero que você lembre daquilo que Deus vai falar contigo essa noite. Eu gostei muito da dinâmica do culto, já foi apresentado de uma forma um panorama muito bom do que as 7 cartas, né, nos apresentam no livro de Apocalipse, e podemos ver que é um tema amplo, mas eu não vou expor ele ao seu limite. Abra sua Bíblia. Já estive aqui no Campo Promorá, na congregação do pastor Juscelino, não é isso? Foi uma bênção estar ali. E agora estou aqui é o templo sede, não é isso? Muito bom. Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Todos encontraram? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Meus queridos, o livro de Apocalipse é um livro muito rico. Eu não quero cansá-los de imediato já na leitura, porque já basta o calor, mas eu quero que você se aperceba também o capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus caros, como todo bom estudante da Bíblia, vocês bem sabem como o livro de Apocalipse é um livro um tanto enigmático, né? Várias são as interpretações, vários são as visões diante desse livro, mas de fato ele nos reposiciona diante de quem Deus é, diante do poder que há em Deus, diante de quem verdadeiramente é o nosso Senhor. Eu, estudando um pouco para trazer a mensagem essa noite, fui reposicionado espiritualmente, justamente porque os tempos são caóticos. Os tempos são de um caos terrível. E se nós não estivermos com a nossa visão focada nos céus, nós nos perderemos. Nós nos extraviaremos em meio ao caminho. Por quê? Porque nós temos que focar, de fato, em quem está assentado no trono. Então, meditando nesses versículos, nós podemos ver, no versículo 9, quem inicia falando é justamente o escritor das cartas, do livro de Apocalipse, que é o apóstolo João. João foi o último apóstolo a ficar vivo. Todos os outros morreram pelo viés do martírio. Todos os outros foram perseguidos, degolados, morreram à base da espada, alguns queimados, flechados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Jesus prometeu a João que ele não morreria como os demais. Então ele fica vivo, e bem velhinho, mas com a sua fé mais viva do que nunca, o imperador Domiciano lança um decreto, e todos teriam que adorá-lo como um Deus, assim como fazia com todos os outros imperadores romanos, que se achavam como Deus na terra. E a tradição diz que João se recusa a se prostrar. Ele se recusa a se prostrar a um homem como se ele fosse Deus, porque ele sabe que o Deus verdadeiro que se fez homem pisou na terra. Eu jamais vou me prostrar diante de um homem, sendo que eu colocava a minha cabeça no peito daquele que é Deus e se fez homem. Eu sei quem é o Deus verdadeiro, jamais vou me prostrar a um homem. Domiciano, é assim? Fervam uma caldeira cheia de óleo, joguem João dentro. João foi jogado dentro da caldeira, mas a tradição diz, e se vocês quiserem conferir, quem traz isso muito bem é John Foxe no livro O Livro dos Mártires. Ele é lançado na caldeira e sai intacto, sem nenhuma bolha, sem nenhuma queimadura de terceiro grau, intacto, para a glória de Deus. Já que ele não morreu assim, irei lançá-lo na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha destinada justamente a prisioneiros, homens que eram deixados ali, quem sabe para morrer de fome. Alguns estudiosos dizem que ali era uma ilha cheia de feras, cheia de perigos, e ele é lançado ali para morrer de fome, morrer na solidão, porque na primeira tentativa ele não morreu. E o que acontece é que o próprio Cristo se revela a ele. Ele não morre de fome, porque de fato ele converte a fome em jejum. Eu vou repetir que era para você dar um glória. A fome que ele estava sentindo, com certeza, ele converteu em jejum. 1 dia de fome, 2 dias de fome, 3 dias de fome, 4 dias de fome, 5 dias de fome. Esse homem não vai morrer? Não, porque ele está jejuando. Então Domiciano, pensando que João estava morrendo de fome, ele estava o quê? Jejuando. E quanto mais ele jejuava, mais o espírito se fortalecia, mais a carne ficava fraca e o espírito se fortalecia, até que o próprio Cristo se revela a ele. No comentário do Hernandes Dias Lopes, ele diz: quando todas as portas da terra se fecham, quando todas as perspectivas terrenas se fecham, quando tudo parece que acabou,
uma porta no céu se abre, uma nova perspectiva se abre, e Deus se revela para os seus, mostrando que Ele está no comando de tudo, está no comando da história, está no comando da igreja, está no comando da tua casa, está no comando da tua família, está no comando do teu ministério, está no comando dessa igreja, está no comando do Brasil, está no comando do mundo, está no comando de todos e todas. Ele continua sendo Deus. As perspectivas se fecharam, João. As portas se fecharam, João. Não tem problema. Eu abro uma porta no céu e te revelo o que aqui é muito maior do que está se passando aí embaixo. É muito maior. E eu lembro do episódio onde Jesus está em Cafarnaum, e onde Jesus estava, muitas pessoas vinham até ele. Só que um paralítico estava vindo, segurado pelos seus 4 amigos. A porta de baixo estava fechada, ele não podia entrar. Os amigos, levados por um tamanho amor, viram que a porta estava fechada, mas Jesus estava dentro da casa. Nós vamos subir, vamos abrir uma porta em cima, e essa porta vai nos dar acesso a quem? Ao próprio Cristo. As portas de baixo estavam fechadas, mas uma porta em cima se abriu. O paralítico foi colocado onde? Diante do próprio Cristo. Eu não quero fazer muito enrola em cima do que eu vou pregar, eu quero aplicar a sua vida. Eu não sei quais portas se fecharam ultimamente para você. Eu não sei se os seus olhos não veem mais perspectiva em nada. Eu não sei como está a sua vida quando você entrou a este templo hoje. Mas Deus te trouxe aqui justamente para te chacoalhar e te dizer: ei, eu não te abandonei. Por mais que as portas estejam fechadas aqui embaixo, eu estou abrindo uma porta em cima, para que você enxergue as coisas pelo novo olhar, por uma nova perspectiva. Deus está abrindo perspectivas hoje aqui. Deus está abrindo perspectivas. Deus está abrindo a tua visão para enxergar que as portas, todas as portas não se fecharam. Existe uma porta que Ele abre e homem nenhum fecha. Então João está nessa ilha, uma ilha cheia de feras, uma ilha cheia de prisioneiros, mas João está ali. Independentemente do local, João está ali. E é justamente nesse local caótico, no final da vida desse homem idoso, mas que nunca abandonou a fé, que Deus se revela. E aqui nós aprendemos mais uma coisa, meus queridos: Deus não precisa de um lugar favorável para se revelar a você. Eu vou repetir: Deus não precisa de um lugar favorável para se revelar a você. São justamente nos lugares mais desfavoráveis que Ele se revela aos seus. João estava ali. Será que tudo está perdido? Será que tudo vai acabar dessa forma? Eu vou morrer aqui, sei lá, devorado por uma fera? Não, João. Ainda tem algo a você fazer. Escreve o que eu vou te dizer. Escreve o que eu vou te dizer. Eu não sei se você chegou aqui como João na ilha de Patmos, pensando que era o fim. Mas Deus vai abrir a tua perspectiva e vai mandar você escrever coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Ele vai te dar uma nova visão e você vai começar a contemplar coisas novas que você não viu antes, nunca tinha visto, nunca imaginou contemplar. Ele vai abrir a tua visão. É isso que Deus me impulsiona agora no início da mensagem a falar. Deus vai abrir a visão de muitos aqui, para enxergar coisas totalmente novas para este tempo. Deus tem que dar visão para muitos cristãos.
Os filhos das trevas são astutos. Os filhos das trevas estão crescendo. Os filhos das trevas estão tomando o poder. Os filhos das trevas estão cada vez mais astutos, mas Deus está levantando um exército de pessoas com uma visão diferenciada. E uma igreja que tem uma visão do céu. O inferno não para, o diabo não para, o demônio não para, o comunismo não para, o socialismo não para, nada para uma igreja que tem o seu olhar focado nos céus. Quem disse que o lugar tem que ser favorável para Deus se revelar para você? Deus vai se revelar onde você está hoje. Moisés estava no deserto de Midian, sem perspectiva. Saiu do palácio de Faraó, foi cuidar de ovelhas do seu sogro no deserto. Até um certo dia, ele olha para uma sarça e a sarça pegava fogo e não se consumia. E ele disse: eu vou chegar um pouco mais perto dessa sarça, porque era normal as sarças pegarem fogo, mas essa pega fogo e não se consome. Ele chega perto da sarça e uma voz ecoa: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. O próprio Deus estava se manifestando para ele em meio ao deserto. Aí você está dizendo: eu estou no deserto, Deus me esqueceu. Não, é justamente nesses desertos da vida que Ele usa para se revelar a você, como Ele fez para Moisés. Aí você está se sentindo como Paulo dentro de uma prisão. Paulo foi preso em Colossos, Paulo foi preso em Éfeso, Paulo foi preso em várias ocasiões, mas ele aproveitou a prisão para o quê? Para escrever cartas. As cartas que nos inspiram hoje, as cartas que nos dão substância para permanecermos de pé, Paulo escreveu numa prisão. Eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo, a prisão emocional que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas vai ser nessa ocasião que Deus vai se revelar a você. Vai ser nessa ocasião que Deus vai te dar a autoridade para escrever certas coisas. Não sei se vai ser um livro, não sei se vai ser para ser um texto que vai impactar várias pessoas. Não sei o que é, mas Deus vai te dar inspiração. Ou seja, João está na ilha, sem perspectiva, uma porta em cima se abre, e Deus se revela em um lugar que totalmente inóspito, totalmente desfavorável. Escreve, João, escreve o que eu vou te dizer. No versículo 1, no versículo 9, João começa a descrever, e ele disse: virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Esse cinto de ouro não significa um cinto de rei, mas um cinto de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É superior à ordem de Arão, é um sumo sacerdócio eterno. Ele adentrou ao Santo dos Santos, levando o quê? O seu próprio sangue, o sangue puro do Cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. E João discorre: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, mostrando a sua pureza, a eternidade. E ele diz mais: como a neve, os olhos como chama de fogo. E isso aqui muito me impacta. Por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Isso simboliza a sua onisciência. Ele vê a minha vida por dentro e por fora. Muitos estão vendo as minhas ações, Ele está vendo as minhas intenções. Muitos estão vendo as minhas vestes, Ele está vendo o meu coração. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele tem os olhos como olhos de fogo. É por isso que Ele perscruta toda a natureza da igreja. Tudo que a igreja faz. Não importa apenas o trabalho da igreja, mas também a intenção por trás do trabalho. Os seus olhos são como chamas de fogo. E como dizem Hebreus, todas as coisas estão patentes e nuas diante dele. E João caminha e os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, como que saindo há pouco tempo de uma fornalha. Esses pés simbolizam uma coisa: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor.
mas simboliza outro aspecto da sua vinda. Ele já triscou aqui nessa terra, mas ele veio como cordeiro. Ele veio para morrer por nós. Mas na próxima vinda, ele virá como leão. Eu vou repetir. A primeira vinda ele veio como cordeiro, morreu por nós. Mas a segunda vinda, ele triscará seus pés no Monte das Oliveiras e diz que aquele monte se fenderá ao meio. Ele virá para julgar as nações, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará e reconhecerá que Jesus é o Filho de Deus, o Príncipe dos príncipes, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Só os que reconhecem que Ele é Senhor dos senhores. Só quem reconhece, mesmo no calor da glória, mesmo que esteja suando da glória a Deus, porque Ele está nessa igreja. Ele não perdeu o controle da igreja. A igreja continua debaixo da sua visão, debaixo da sua autoridade. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Senhor, Senhor, Senhor. Os seus pés são como bronze saindo de uma fornalha. E eu ficava me perguntando, quantos discípulos queridos Jesus teve? Presta atenção nisso, porque é forte. Quantos discípulos queridos Jesus teve? Mas só João viu o que viu, sentiu o que sentiu, viveu o que viveu. E eu fiquei me perguntando, e eu me pergunto ao Espírito, e o Espírito responde pela palavra. Meu filho, preste atenção. Quantas multidões seguiam a Jesus? Tem uma certa ocasião que Jesus multiplica pães e peixes, e a multidão está ali interessada em quê? Nos milagres e no alimento. 5.000, tirando crianças e mulheres. Em 1 Coríntios, se não me engano, Paulo diz que quando Cristo ressuscita, 500 pessoas o veem, ou seja, já diminui. Porque a multidão que outrora estava acompanhando os milagres e comendo daquilo que Jesus dava, foi a mesma multidão que o negou. Mas agora 500 o contemplam ressuscitado, mas Tiago, que é seu irmão. Mas Jesus faz uma promessa antes de ir para o céu e diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eu te pergunto, quantos ficaram em Jerusalém? 120. Quando Jesus separa a grande comissão, quantos ele envia? 70. Quando Jesus vai fazer a sua ceia, quantos estão com ele? 12 menos 1, porque Judas saiu para traí-lo. 11. Quando Jesus vai para o Getsemane, quem vai com ele? Vai os 11, mas só 3 vão mais adiante. Esses 3 são Pedro, Tiago e João. Estão na casa de Jairo com ele, no milagre da filha de Jairo. Estão também quando Jesus se transfigura no Monte da Transfiguração. E agora estão no Getsemane. Agora eu preparo glória. Mas quando Jesus é crucificado, várias mulheres estão diante dele. As mulheres dando exemplo. Só quem está lá no meio das mulheres? João. João fica até o fim com Cristo. E Cristo revela o que nenhum homem viu para João. Deixa eu te dizer, vai até o fim por Jesus. Vai até o fim por Jesus.
Vai até o fim por Jesus e espera o que Ele vai fazer por ti. Ele já fez, mas Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai fazer muito mais. Vai até o fim, vai. A perseguição veio, mas vai até o fim, vai. Muitos estão dizendo: tu és aquele que caminha com Cristo, que come com Cristo, que fala com Cristo. E você sem medo diz: eu sou aquele que come com Cristo, anda com Cristo, fala com Cristo, conversa com Cristo. Eu não estou nem aí por causa das suas perseguições. Eu vou ficar até o fim do lado dele, porque eu sei que ele vai ficar até o fim do meu lado. Ele vai ficar, passe os céus ou passe a terra, Jesus Cristo jamais me deixará. Jesus não pode mais oferecer nada na cruz. Ramantorecácia, lemandoceia maxo. Não pode mais fazer milagres. Quem está passando por ali meneia a cabeça e diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas Jesus permanece pendurado no madeiro, e João diante dele, até o fim. José de Arimateia vem, com certeza, depois, para não deixar que o corpo de Cristo seja lançado aos cães e devorado até os ossos. Me dá o corpo, eu tenho uma sepultura nova. E João ali, Jesus ressuscita. E depois de muitos anos, Jesus se revela ao seu amigo. Aquele seu amigo íntimo que colocava a cabeça no seu peito. Mas não colocava a cabeça no seu peito como fingimento. Colocava a cabeça no seu peito como o sinônimo de amor verdadeiro. Ele ouvia as batidas do coração do Mestre. Vamos andar. Então João vê o que ninguém vê. E Jesus diz: João, escreve às 7 igrejas. Escreve. O irmão lendo aqui, vocês podem ver um paradoxo, um relatório que não converge. Existem 2 relatórios aqui. Jesus faz 5 reprimendas e 2 elogios. Mas depois de cada reprimenda, Jesus mostra uma promessa. E nesse relatório do céu, não bate com o relatório da terra. O irmão trouxe isso aqui. Quem está ligado no céu percebeu. O relatório do céu nem sempre vai ser o relatório da terra. O relatório da terra fala uma coisa, mas o céu está dizendo outra. O primeiro é a igreja de Esmirna. Preste atenção. A igreja de Esmirna está meio embaralhado porque eu fui anotando. A igreja de Esmirna, aos olhos dos homens, era pobre. Era o quê? Pobre. Mas aos olhos de Deus, ela era o quê? Rica. A igreja de Filadélfia era fraca. Mas o texto diz que na eternidade tinha uma porta aberta para ela. E essa porta ninguém poderia fechar. Ou seja, a primeira era tida como pobre, mas para Deus era rica. A segunda era tida como fraca, mas agradava a Deus. Tinha uma porta aberta. Ou seja, não importa se você é rico, não importa se você é pobre. O que importa é justamente quem você é diante de Deus. Talvez você esteja pobre. Uma expressão engraçada que um dia me marcou: esteja liso como sovaco de cobra. O que importa é que você é rico diante de Deus.
O que importa é que lá no céu você tem um reservatório cheio, um celeiro cheio, onde os ladrões não podem tocar, onde as traças não podem corroer, um tesouro eterno diante de Deus. É isso que importa. Está duro, não tem dinheiro, está pobre, mas é rico diante de Deus. Está fraco, mas Deus diz: tem uma porta aberta para ti, e essa porta ninguém pode fechar. Essa porta ninguém pode fechar. É uma porta na eternidade. A outra que eu quero trazer para vocês é justamente a igreja de Sardes. Ela tem o nome de que vive, mas estava morta. Quem olhava pensava: nossa, como trabalha bem, como faz bem, como prega bem, como evangeliza bem. E aí Deus vem na contramão e traz um novo relatório. Ei, o relatório de vocês é: estamos mais vivos do que nunca. O meu relatório é: vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Porque lembre-se, Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. O relatório é diferente. O relatório é diferente. A igreja de Laodiceia era rica aos olhos dos homens. Presta atenção, era rica. Sabe por quê? No contexto daquela época, eles eram os grandes produtores da lã negra. Era uma lã rara, usada pela estirpe, pelos nobres. Eles produziam um colírio que era bastante usado naquele tempo. Tinham vestes lindas. Mas aí vem um relatório do céu, presta atenção. Vem um fax do céu. Eu lembro, é o pequeno fax, né? Não, vem um WhatsApp do céu, sei lá. Mas veio a mensagem do céu. Ele diz: por mais que vocês estejam usando roupas lindas e tenham um colírio bom, para mim vocês, como igreja, são desgraçados, pobres, cegos e nus. Ou seja, tinham roupas lindas, um terno lindo, uma vista boa porque usava do melhor colírio. Aí o relatório do céu vem e diz: você é cego. E eu olhando para você, as suas roupas são como trapo de imundícia. O relatório do céu mais uma vez diverge do relatório da terra. E essa é a igreja, preste atenção que já estamos quase para encerrar. Essa é a igreja onde Cristo está batendo lá fora. Porque eles se achavam tão ricos que achavam que não precisavam mais do Cristo. Já eram tão autossuficientes economicamente que não precisavam mais do Cristo. O Cristo estava lá fora, enquanto eles pensavam que o Cristo estava no meio. E Cristo estava dizendo através de João: eu estou do lado de fora, batendo e pedindo para entrar. Porque eles pensam que estão bem vestidos, mas estão nus. Eles pensam que enxergam bem, mas estão cegos. E eu estou com vestes novas e um bom colírio para abrir os olhos deles, mas eles não estão aceitando que eu entre. E Jesus batendo do lado de fora, Jesus batendo, e não podia entrar. Deixa eu te dizer, não adianta apenas ser economicamente bom, financeiramente bom, se a sua vida espiritual estiver mal. Jesus quer muito mais do que isso. Jesus quer muito mais do que você tem oferecido, do que eu tenho oferecido. Ele quer muito mais de nós. O tempo já deu. Mas presta atenção no capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Meus queridos, esse versículo
muito me confortou no período do Covid. Muito me confortou e confortou algumas pessoas que eu tive o prazer de falar da palavra, porque perderam seus parentes. Alguns da igreja faleceram. E eu comecei a meditar nesse versículo em meio a esse caos. Preste atenção nisso. E aqui diz: isto diz aquele que tem a sua destra, na sua mão, as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São as igrejas. Ou seja, ele tem na palma da mão dele a minha vida e a vida de todos os irmãos. E eu quero que você preste atenção nisso. Ele não tem, digamos, ele não está segurando unicamente. Aqui é a minha aliança. O texto na raiz está dizendo assim: eu conservo na minha mão as 7 estrelas. Preste atenção, segurar é diferente de conservar. Se eu seguro, você pode vir e tomar da minha mão, não é isso? Preste atenção, não perca o raciocínio. Se eu seguro, você pode tomar da minha mão. Mas se eu conservo, você não vai tomar da minha mão. Alguém entendeu lá no fundo, eu acho. Jesus não está segurando apenas a igreja nas suas mãos, Ele está conservando a igreja na palma das suas mãos. É por isso que em João capítulo 10 versículo 28 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E o que? E ninguém as arrebatará de onde? Das minhas mãos. Quem arrebatará a minha vida das mãos do Senhor? Então o Covid veio e matou muitos, matou alguns irmãos, ceifou a vida de alguns irmãos. E muitos falando: cadê o Deus de vocês? Quando a nossa cantora, a nossa irmã Fabiana Anastácio faleceu, eu chorei, porque alguns filhos de Belial começaram a comentar nas redes sociais dizendo assim: oxe, falavam de um Deus que cura, e morreu sem ser curada. E aí Jesus me trouxe essa palavra. Ela pode ter saído desse plano, mas ela nunca saiu das minhas mãos. Você que perdeu alguém, e você que tem medo da morte, não tenha medo da morte. Jamais tenha medo da morte, porque tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O meu Cristo pisou na cabeça da morte e diz: tu não foi pária para mim, agora eu vou dar vida aos meus, e a vida que eu dou ninguém pode tomar. Ele conserva na sua mão a minha e a tua vida. E João anda, para encerrarmos, já passou um pouco do horário. Quantos querem que eu encerre? Digam amém. Eu sei que não foi no susto. Quantos querem que eu entregue o microfone? Digam amém. Quantos querem que eu encerre? Digam amém. Quantos querem que eu encerre a mensagem até o fim? Digam amém. Amém. Então ele está com a igreja nas suas mãos. Ele está com a igreja nas suas mãos. E ele está no meio de quê? Dos 7 castiçais. Presta atenção, ele está no meio dos 7 castiçais. Ele não escolheu estar na esquerda, ele não escolheu estar na direita, ele não escolheu estar no fundo, ele não escolheu estar mais ao norte, ele escolheu estar onde? No meio. Ele escolheu estar no
meio. Ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Essa noite ele está no meio da igreja. Quando ele dá a ordem para Moisés construir o tabernáculo, ele diz: eu vou habitar no meio do povo, então faz conforme eu vou te mostrar nessa planta. Moisés constrói com seus homens o tabernáculo. 3 tribos ficavam para o norte, 3 tribos para o sul, 3 a leste, 3 a oeste. O tabernáculo onde Deus ficava onde? No meio. Ficava onde? No meio. Aí eu olho lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Nabucodonosor levanta uma estátua e diz: todos aqueles que não se prostrarem serão lançados na fornalha. Aí ele diz: eu vou me prostrar diante de um homem? Preferimos ser devorados pelo fogo. E eles são lançados na fornalha. Quando são lançados, os inimigos que os lançaram morreram, mas eles passeiam no meio do fogo. E quem está fora olha para dentro da fornalha de longe e diz: nós não só lançamos 3, porque tem 4 e um está no meio e tem a aparência como de filho dos deuses. O próprio Cristo estava andando onde? No meio daqueles jovens. Ele escolheu estar no meio. Ele escolheu estar no meio. Aí eu vejo Jesus no Novo Testamento dizendo assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali no meio eu estarei. Aqui tem mais do que 2, aqui tem mais do que 3. Hoje Cristo está aqui, assim como sempre esteve. Quantos têm sentido a presença dele? Para encerrarmos com chave de ouro, quantos têm sentido a presença dele aqui? Ele está no meio da igreja. Ele não negocia o centro da igreja. O centro é dele. O centro não é do pregador famoso. O centro não é do cantor famoso que vem na igreja. O centro não é de nenhum líder. O centro é dele. Dele. Ele escolheu o meio, o centro. O centro. Aí Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, no meio. Aí Jesus prega a verdade, invejam ele, persegue, é humilhado, cuspido, vilipendiado, crucificado. E na crucificação, um é colocado do lado esquerdo, outro do lado direito. Ele é crucificado onde? Onde? Mistura isso aí com glória. Onde? No meio. No meio. Ele escolheu o meio. Até na hora da morte ele estava no centro. E aí eu estou na faculdade. O que impera é as teorias humanistas e ateístas. Eles não querem dizer que o Cristo existiu. E os que aderem à existência de Cristo dizem que ele foi apenas um homem, um líder sábio. Mas aí eles têm que abrir um livro de história e ver antes de Cristo, depois de Cristo. Eu parti a história no meio. Por mais que eles não creiam nele, eles têm que contemplar que ele dividiu a história no meio para a glória de Deus. Antes de eu me converter, eu já abri o livro, estava ali: antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, a métrica é o Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele vem. E Paulo em Gálatas 4:4 diz que ele vem na plenitude dos tempos. Ou seja, no relógio Kairos de Deus, deu a hora certa e ele desce. Quando ele desce, ele divide a história ao meio. Ele divide a história ao meio. E aqui, para encerrarmos, fica de pé. Ele fala à igreja de Éfeso: eu sei que tu tem trabalhado, presta atenção nisso. Eu estava meditando nos versículos antes de vir para cá, e desceu algo do céu para me falar para alguém aqui. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Éfeso tinha trabalho, mas se esqueceu do amor. Que amor é esse? O amor do princípio. Que amor é esse? O amor do começo. Paulo funda essa igreja em Éfeso, um dos países mais idólatras de todos os tempos, onde o grande templo de Diana rendia várias
pessoas ali. Era um templo onde tinha prostitutas cultuais. Era um templo onde a idolatria imperava. Mas Paulo começa a pregar sobre o Cristo que veio, que morreu e ressuscitou. As pessoas começam a se converter ali em Éfeso e começam a queimar os seus livros de bruxaria. Um grande avivamento irrompe ali. E outras pessoas dão continuidade ao trabalho. Mas no decorrer do tempo, aquela igreja começa a deixar a prática do primeiro amor. Ou seja, estava trabalhando, tinha doutrina, mas não tinha amor. E aí, eu quero que você entenda esse raciocínio para encerrarmos. Porque é um dia que Deus separou essa noite para consertar algumas alianças aqui. Consertar algumas alianças com alguns aqui. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Olhe para cá. Jesus diz que eles trabalhavam. Jesus diz que eles tinham doutrina, não aceitavam os maus. Mas diz o quê? Que eles não tinham amor e ainda por cima de tudo estavam caídos. Ou seja, eles estavam caídos, mas permaneciam trabalhando. E aí o próprio Deus esclareceu isso no meu coração. Jamais podemos usar o trabalho, o ativismo na igreja, para tampar o rombo e o buraco que só o arrependimento pode remendar. Eu vou repetir. Tem muita gente que cai, erra, deixa o primeiro amor e permanece trabalhando para maquiar. Permanece pregando para encobrir a queda. E Deus está dizendo assim: a corda da graça está se esticando. A corda da graça está se esticando. Eu não estou esperando o seu trabalho, eu estou esperando o seu arrependimento. Porque se você continuar trabalhando sem se levantar com um arrependimento genuíno, esse trabalho é um trabalho de tolo. E aqui nós já vamos encerrar. Quantos escândalos nós já contemplamos na igreja? Como é que pregador X caiu? Não, ele já estava caído, mas ele continuava pregando. Ele caiu e ao invés de deixar de pregar, para se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, ele continuou trabalhando caído. Alguns continuam cantando caídos. E Deus está dizendo: você jamais vai conseguir maquiar a sua queda com o seu trabalho. Eu estou esperando o arrependimento. Eu estou esperando o arrependimento. Porque é justamente a lembrança de quem você era antes da queda faz você se colocar diante da cruz. Te colocando diante da cruz, você se arrepende. Se arrependendo, você ganha forças para voltar com tudo. E hoje é um dia onde Deus convoca alguns aqui para renovar a aliança. Eu peço desculpa por passar do horário, pastor, mas eu quero fazer essa oração. Posso? Eu não fiz o apelo ainda, mas o irmão já veio. Isso é Deus. Quem está sendo impelido pelo próprio Deus a vir aqui à frente, venha em nome de Jesus. Venha. 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 Eu vejo lágrimas. Oremanta casseia. Se ajoelhe, faça o que você quiser, chore, clame a Deus, mas não